Olá, sejam bem-vindos. Eu iniciei essa live num outro aparelho de celular e acabei pegando uma identidade que não é a que eu uso no Instagram. Ok? Flávia, obrigado. Então agora sim, nós estamos iniciando a nossa live acerca de meditação ativa, o modelo de meditação, o que a meditação pode oferecer. Tá? Então, eu diria para você que essa live é a cereja do nosso bolo, a cereja da existência humana, um ponto central de inflexão, de mudança, de transformação. Então, esse tema é um dos temas, se você perguntasse na minha vida, né, para que eu destacasse uma única coisa que servisse como ponto principal, coluna principal, eu colocaria que é a meditação, esse espaço que você cria na tua vida. E hoje nós vamos tratar acerca disso. Eu iniciei a live num perfil que eu não uso muito, então eu agora estou iniciando no perfil correto. Então eu vou iniciar com algumas indicações para você, né? Então vou fazer o início oficial do nosso vídeo. Então, meu nome é Silvio Vilela, eu sou psicólogo clínico, mas nesse canal eu não falo como psicólogo, falo como mentor em desenvolvimento humano. Ou seja, o mentor é aquela pessoa que fez um percurso na vida, adquiriu uma determinada experiência e que vai acompanhar você, passar para você pontos dessa experiência. É esse o objetivo da mentoria. Eu dei uma dica, sempre dou uma dica especial, que é: se você não tem o Telegram instalado no teu celular, instale. Ele vai ser um aplicativo de crescimento dos próximos anos. Ele é um aplicativo central para grupos de crescimento. Então, na bio da o Instagram, você vai encontrar um link na minha bio que tem todas as redes sociais que eu uso. E ali se inscreva no canal do Telegram. Quando o canal do Telegram alcançar um grupo legal, nós vamos ter dicas diárias, vamos conversar e vamos acompanhar o teu desenvolvimento. Uma outra dica que eu dei é que você procure um amigo, alguém que você possa compartilhar a tua dificuldade e o teu crescimento. Você pode frequentar esse grupo nosso ou anote num caderno o que você está pesquisando, vendo sobre como você crescer e desenvolver. Convide alguém para você poder trocar, assistir os nossos vídeos, anotar e discutir. Isso é uma dica fundamental e importante. O vídeo que é gravado aqui fica 1 hora só no Instagram, mas a gente baixa e deixa ele no grupo do YouTube. Então eu recomendo fortemente que você se inscreva no nosso canal do YouTube, porque nesse canal do YouTube tem o vídeo para você baixar e meditar. A mentoria que eu trato, ou seja, o que há muitos anos eu faço é acompanhar grupos e pessoas. E o centro é o desenvolvimento humano, ou seja, como você alcançar uma performance melhor da tua pessoa, em vários sentidos da tua vida, como empresário, como pai, como mãe, como marido, como amigo, como nos teus relacionamentos amorosos, pessoais, com relação à tua saúde. É isso que eu tenho acompanhado as pessoas, buscado ajudá-las, e essa experiência eu quero compartilhar com você. Eu queria também que você percebesse algo. Nós estamos descrevendo aqui um sistema. As nossas lives não são aleatórias, elas estão descrevendo pontos de um mapa, pontos de um sistema que me auxiliou muito a melhorar a minha pessoa no decorrer dos anos, a encontrar meus principais defeitos, os pontos principais de falhas e erros que eu tinha e trabalhar com eles. Então eu recomendo fortemente que você comece a anotar os pontos principais que nós estamos falando, porque você vai poder melhorar a tua vida e todos os teus relacionamentos a partir desses pontos. Aqui até agora, né, se você não viu as lives anteriores, pegue lá no YouTube, elas estão todas lá. Nossa primeira live nós falamos sobre autorresponsabilidade. Só você pode mudar a tua vida. Se você está esperando de alguém, né, desista. Porque só você e a conexão que você tem com a vida dentro de você, a vida infinita, como nós vamos ver, só isso
é que pode mudar a tua existência. Mais nada, mais ninguém. Não é um filho, não é um marido, não é uma empresa, não é um trabalho, não é ninguém que vai poder te ajudar. É você que é a pessoa que vai mover tudo isso. Na outra live nós falamos sobre os dois lobos que existem dentro de nós, a live solidão e solitude. Procure entender esse conceito, ele é muito importante para a nossa vida. Na outra live nós falamos sobre propósito, missão, sentido, direção. Se você não tem isso claro, comece a trabalhar sobre isso, porque você não vai a lugar nenhum sem ter esses conceitos claros. Na outra live falamos sobre poder, sabedoria e ação. É uma tríade extraordinária, presente no universo, presente em qualquer coisa. Se você não tem clareza sobre isso, como está o teu poder, como está a tua sabedoria e como você age, medite neste tema. E falamos também sobre 3 estados emocionais que quase todos nós hoje estamos acometidos, com maior ou menor intensidade. Depressão, principalmente relacionada aos nossos problemas do passado, estresse, aquilo que pressiona o nosso presente, ansiedade, as nossas inseguranças quanto ao futuro, ok? Então, essa live também está lá no canal do YouTube. Né? Agora, o tema de hoje é a meditação ativa. Meditação ativa. Se você perguntasse para mim, Vila, me diz assim, da tua vida até hoje, né, nesses 56 anos, o que você destaca como ponto principal de inflexão, de mudança na tua existência? Ora, é a meditação. Eu vou dizer para você que este é o centro de tudo. Eu espero conseguir passar para você nessa live, e eu creio que nós vamos ter 2 lives. Acho que uma só não vai dar para pegar esse tema. Por quê? Nós não vamos fazer isso com pressa. Não vamos fazer isso superficialmente. Eu quero que você mergulhe nesse tema, que você mergulhe profundamente nos pontos principais do que isso pode significar para a tua vida. Porque tem uma possibilidade imensa de mudança e transformação. Você vai tocar nos pontos principais da tua existência com esse exercício que eu vou descrever aqui, principal ferramenta para mim da vida humana. Então, primeiro, questões básicas, né? Por que meditar? Que a gente espera que você tenha clareza ao final. Como meditar? O que eu faço? Quais são os passos iniciais para que eu medite? E de onde vem isso? Qual que é a história desse negócio? Vamos lá. Olha, buscando conceito para trazer para você, fiquei pensando assim, o que é a meditação? Qual que é o fundamento dela, né? A meditação, ela está relacionada com algo que está presente na constituição do universo, que é a pausa e o movimento. A pausa e o movimento. Se você for olhar em todas as grandes estruturas eletromagnéticas, o que constitui a música, por exemplo, que é a pausa e o som, o silêncio e o som, esse movimento que está presente na nossa vida, na nossa existência, no dia e na noite, nas faixas de atividade do nosso cérebro, em tudo está colocado esse movimento de pausa e atividade. Então, o que representa a meditação? É o momento onde você vai olhar para você. É o momento de pausa. É o momento onde você vai puxar o freio do universo, onde você vai puxar o freio da Matrix. É a hora em que você vai respirar, que você vai olhar para fora e olhar para dentro. Então, a meditação ela é importantíssima porque ela representa este momento aonde você vai conseguir dar sentido à música. A música sem a pausa, ela não tem condições de ser construída. Ela precisa da pausa para ser entendida. O movimento de silêncio, a cadência, ela precisa ser alcançada. E tudo no universo é assim. Então, dentro do nosso sistema de evolução, né, falei que existem 3 coisas fundamentais na tua vida. Pare para pensar sobre isso. Tudo que você está fazendo tem isso.
Olha, poder, sabedoria e ação. O que é o poder? Nós vamos trabalhar em meditação. A sabedoria é a tua capacidade consciencial, inteligente, consciente, intuitiva, de compreender a si mesmo, aos outros e a vida. Então, assim, onde está a meditação? Ela está num ritual de poder e sabedoria. Então, assim, como você fortalece o teu poder de realizar as coisas? Por exemplo, o teu poder como pai, o teu poder como mãe, o teu poder como empresário, o teu poder como ser humano, o teu poder profissional, o teu poder pessoal, enfim, em todas as áreas da tua vida, né? Você precisa de poder para realizar as coisas, esta força. Então a meditação, apesar dela ser um aspecto de pausa, ela vai fortalecer o teu poder interior. Porque sem a meditação, você vai numa agitação, que eu vou descrever daqui a pouco, e você vai perdendo o sentido, é como se a tua força fosse se esvaindo. Sabe qual é uma das sensações mais difíceis que eu tenho observado nas pessoas, que elas lamentam e ficam muito tristes quando percebem? É o fato da vida estar passando. Isso eu vejo em pessoas de 30 anos, 35, 40, 50, 60, já acompanhei isso em pessoas de 25 anos, de 20, às vezes já estão com essa sensação de que a vida está passando e elas não estão conseguindo realizar algo que seja construtivo. Elas parecem que estão vendo pequenos pedaços, mas não vem o prédio. Costumo comparar isso ao fato de você construir uma casa, só que em pedaços diferentes em cada terreno. Você constrói uma parede num terreno, outra parede em outro terreno, telhado em outra. Passaram 10 anos, 15 anos, você olha para a tua vida e não vê uma casa sendo construída. É preciso mapa, é preciso planta, é preciso sabedoria. A meditação é o momento do poder e é o momento da sabedoria, de você enxergar a si mesmo, enxergar o mapa da tua vida. Várias ferramentas que nós vamos trabalhar aqui serão utilizadas no momento da meditação. Nós vamos te dar várias ferramentas nesse canal que eu uso diariamente, não são coisas teóricas, é coisa que eu aplico na minha vida. Nos grupos nós vamos ver como as pessoas estão construindo essas ferramentas e aplicando elas, e elas vão ser fundamentais para o teu crescimento e desenvolvimento. Então, meditação é um ritual de poder e de sabedoria, de planejamento. Deixa eu te falar uma coisa importante para você meditar sobre isso. As maiores obras da humanidade, as maiores construções da antiguidade, principalmente da antiguidade, se você pensar nas grandes pirâmides, se você pensar nas pedras lá Stonehenge que tem na Inglaterra, se você pensar nos grandes templos que foram construídos, né, nas grandes obras, elas têm um fundo espiritual. Ou seja, há uma concepção espiritual, um poder espiritual que estas comunidades encontraram e cultivaram e que deram a ela uma visão enorme e que permitiram a construção destas coisas. Não sei se você consegue compreender o que eu estou dizendo, mas se elas não tivessem despertado para algo espiritual, essencial da vida, de um todo, elas não teriam realizado estas grandes obras da antiguidade. Todas elas têm um fundo de essência, de espiritualidade. Então, para que a tua vida alcance poder, eu tenho que indicar para você a questão da tua essência. Então, o ritual de poder está ligado a essa essência fundamental da vida. Não sei qual é a tua concepção, né? Se você é agnóstico, ateu, nihilista ou cético, eu sugiro que você defina algum centro de força. Não sei, a natureza, tua família, eu não sei.
Mas se você não está nessas 4 categorias, provavelmente você crê, você exerce fé que há um poder supremo, que há uma força unificadora e interligadora de todas as coisas, de todo o universo. Se você concebe, este é o momento de você parar e se relacionar com esta força, com este poder. Então, a meditação é um ritual de poder. E para isso você precisa de um poder superior, da concepção deste poder. E de que este poder pode dar energia para você realizar as grandes obras da tua vida. Eu falei que povos, coletivos humanos da antiguidade realizaram as maiores obras conhecidas porque elas estavam fundamentadas sobre algum poder espiritual. E é isso que eu estou recomendando para você. Se você não é ateu, não é nihilista, não é cético, né? Se você não é agnóstico, conecte-se à concepção que você tiver de um grande poder. Ele é fundamental para o que eu vou falar aqui. Como eu disse, provavelmente essa live não vai ser suficiente, esse é o tema central de todo o meu trabalho, de tudo que eu faço, então eu não vou tratar isso com rapidez, vou tratar isso com calma, queria que você compreendesse a importância disso na tua vida. Uma outra nota: os maiores homens que a história humana já conheceram, se você pensar aí em nomes bem conhecidos, né? Assis, o Cristo, Buda, Confúcio, Lao Tse, Hermes Trismegistus, estou falando nesse aspecto, né, do que nós chamamos de grandes homens, pessoas como Gandhi, por exemplo, né, Albert Schweitzer, homens que foram autorrealizados, homens que alcançaram autotranscendência, que desenvolveram potencialidades humanas das mais dignas, das mais surpreendentes. Todos eles, sem exceção, tinham na meditação, neste momento de separação do seu dia, o seu ponto principal de força. Então, Gandhi, por exemplo, separava uma segunda-feira, toda segunda-feira, todos já sabiam, ele separava o dia inteiro para fazer esse processo, uma vez por semana. Ele não falava com ninguém, era um dia que ele separava para isso. Não preciso lembrar você, quem não conhece muito a história do Gandhi, que ele praticamente foi o líder de uma das maiores libertações imperialistas que aconteceram, que foi a libertação da Inglaterra, que a Índia teve pela Inglaterra, sem o derramamento de uma gota de sangue e apenas usando a ferramenta do amor e da verdade. Um fenômeno, a história dele é linda de ser vista. Eu já li algumas biografias dele, sugiro, se você gosta de biografias, leia a biografia do Mahatma Gandhi, a grande alma da Índia. Então nós vamos com calma, porque esse tema é, para mim, o tema principal. Muito bem. Vamos trabalhar agora as concepções, as duas grandes concepções de meditação. Então, normalmente quando a gente fala meditação, você tem... Normalmente a figura que a gente vê é daquele hindu, né, magrelo, de perna cruzada, em posição de lótus, né, ou de borboleta, fazendo aquele Aum, né, aquele mantra, e etc. E essa meditação, ela vem do extremo oriente, ou seja, é a meditação dos indianos, dos budistas. E o que ela propõe? O que ela tem como fundamento? Né? Ela tem um conceito de divindade na base dela. E ela tem um conceito de homem, de ser humano. Então, normalmente ela prega a total nulificação do ego humano. Ou seja, ela compreende que você tem que fazer um esvaziamento físico, emocional, mental e apenas permitir que a grande mística, o grande mistério do universo penetre em você. Então, ela tem uma visão passiva do homem. Se você olhar o que aconteceu na Índia, em vários países que adotaram profundamente essa concepção, você vai perceber que elas ficaram numa estagnação muito grande.
porque elas têm uma visão de passividade. Por exemplo, há alas do budismo que dizem que depois de toda a grande trabalheira da vida, né, de todo o processo evolutivo, que todos se dissolvem num grande nirvana, vamos dizer assim, né, na grande divindade, e desaparecem. Você fala, olha, então para que foi o movimento da vida toda? Eles teriam a visão de que a própria divindade está se aperfeiçoando através das consciências humanas individuais. Então, para o homem, isso tudo não resulta em nada. Então, as tônicas é você não ter mais desejo nenhum, não ter mais pensamento nenhum, e etc. Então, vejam, eu particularmente tentei esse caminho da meditação, lá no começo, mas ela não se coadunou comigo, né? Ela não encontrei harmonia com ela. Eu não tinha sintonia com esse aspecto da meditação. Eu não digo que ela não seja maravilhosa, funcional, e que você não possa se encontrar através dela. Não estou dizendo isso. Mas não foi o meu caminho. Eu vou passar para você aqui o meu caminho. O meu caminho foi a meditação do Oriente Médio, né? Porque a minha base está ligada aos hebreus, está ligada à cultura do Oriente Médio, que é o povo hebreu. E ali eles têm uma visão ativa de divindade. A divindade é realizadora, ela tem poder, sabedoria e ação. Ela está realizando o universo e ela quer que o homem escolha, que o homem seja ativo, proativo, que ele tome posição, que ele escolha o seu modo de vida, que ele escolha evoluir, crescer e se desenvolver, porque ela trabalha fundamentalmente com arbítrio. Então, por isso que eu acabei, com a cultura hebraica, desenvolvendo, através de tudo que eu compreendi dela, e depois com conhecimentos que eu desenvolvi, inclusive agora na área da psicologia, tudo isso que eu tenho estudado, desenvolveu esse modelo que eu vou passar para vocês agora. Então, nós temos uma concepção do Extremo Oriente, não é essa que nós estamos expondo para você aqui, é do Oriente Médio, de uma base hebraica que tem essa profunda visão. Mas isso não é importante, é só para dar uma introdução ao assunto para você. Por que que agora tem se falado tanto em meditação? Se você digitar, você pega o Google Acadêmico, que é um banco de dados de mestrados, de teses, de mestrado e doutorado, ou o banco de dados oasis.com.br, que é um banco brasileiro de dados de teses, de mestrado e doutorado, pós-doutorado no mundo acadêmico. E digitar a palavra meditação, você vai encontrar um monte de trabalhos, uma quantidade imensa de trabalhos acadêmicos, demonstrando o poder, a validade, a qualidade do que é a meditação em todos os segmentos da vida. Por que que isso aconteceu? Veja, eu estou te dando esse histórico porque o conhecimento é importante. Você precisa saber por que está fazendo as coisas. Você deve ter ouvido falar no presidente Bush, né, o presidente norte-americano. Tem dois Bushes lá nos Estados Unidos, né? Um já é falecido, que é o Bush filho, o mais novo, e tem o Bush pai. O Bush pai, ele, quando exerceu a presidência dos Estados Unidos, ele tomou uma decisão, influenciado por acadêmicos, de que eles fariam nos Estados Unidos uma década, ou seja, 10 anos, investindo dinheiro em maior quantidade como um assunto prioritário no cérebro humano. Pesquisas sobre o cérebro humano. Quando o Bush tomou essa decisão, ele criou leis e favoreceu empresas e todos os órgãos do governo a investir na pesquisa a respeito do sistema nervoso central, do cérebro. E nesses 10 anos, bilhões de dólares foram aplicados para o estudo do cérebro. Muita coisa que você vê hoje, como os instrumentos de ressonância magnética, o desenvolvimento da neurociência e das neurociências, aconteceu a partir
de bilhões de dólares que foram aplicados para nós entendermos melhor como o cérebro funcionava. Por quê? Porque o cérebro era uma caixa fechada. Nós não tínhamos acesso à compreensão. Então precisou de estudos na área de biologia, estudos a partir da medicina, de instrumentos novos e aparelhos novos e de pesquisas novas que pudessem mostrar como o cérebro funciona. E a partir daí uma grande revolução começou a ser realizada. E no centro dessa revolução, o que está? Está a descoberta da importância que o cérebro tem na regulação de todo o nosso organismo e principalmente as áreas ligadas ao neocórtex, que é essa área do cérebro que é a mais recente e que nos diferencia de todos os outros animais e que é responsável pela parte executiva de planejamento, de conhecimento. A parte límbica, que é a parte responsável pelas emoções, sentimentos, desejos. E a amígdala, que é uma parte fundamental do sistema cerebral humano, responsável pela nossa sobrevivência, por sistemas complexos que garantem a nossa reação diante de grandes medos, de grandes problemas, de grandes situações que nós precisamos agir e reagir para enfrentar. Bom, eu estou falando grosso modo, estou falando sobre alguns sistemas importantíssimos que foram descobertos e melhor analisados. Então veja, o que a neurociência, o que todo esse desenvolvimento começou a descobrir é que quando você sente e quando você pensa, uma série de substâncias são liberadas no teu organismo, principalmente ligadas ao sistema dos neurotransmissores, dos neurohormônios e dos sistemas hormonais ligados ao teu sistema adrenal, né? As glândulas que vão liberar substâncias hormonais e que vão alterar a tua maneira de se comportar. Então o que foi percebido? Que esse sistema como a amígdala, por exemplo, que é um sistema que está ligado à nossa sobrevivência e que ativa uma série de sistemas dentro de nós, eles alteram a forma como todo o nosso sistema interior funciona. Então, por exemplo, né, uma das ciências que foi super desenvolvida a partir de todas essas descobertas foi a ciência da psicossomática, né, de psiquismo e corpo, a relação entre o corpo e o psiquismo. Basicamente, o que foi fortemente descoberto? Que nós, para sobrevivermos enquanto espécie, nós encontrávamos perigos. Então você estava caminhando na floresta e vinha uma onça, vinha um leão, vinha um urso, e ali você tinha duas escolhas. Ou você enfrentava o bicho com toda a força que você tinha, ou você corria com toda a força que você tinha. E quando você já via o urso, todo esse sistema cerebral ativava uma série de substâncias através do teu sistema endócrino que liberava neurotransmissores, neurohormônios, hormônios e que alterava completamente o teu sistema físico. Ou seja, você tinha a pupila dilatada, a tua audição era transformada, a tua pele ela começava a suar e era preparada para agir de uma outra maneira, os teus músculos todos tensionavam, o teu coração disparava e você começava a respirar com muito mais profundidade e eram suspensos os processos digestivos, sexuais e toda a energia do teu corpo vinha para você fazer duas coisas, ou enfrentar aquele bicho, ou correr o mais que você podia. Faz me lembrar até aquela piada, né? Vamos dar aqui uma quebradinha, né? Que estava o japonês, o norte-americano e o europeu numa savana, eles tinham se perdido e de repente
viram um leão. Aí o japonês abaixou bem devagarinho, abriu a mochila dele, tirou aquele tênis japonês super avançado, né? Aí o americano e o europeu olharam para o japonês, deram risada e falaram: ô japonês, você acha que você vai correr mais do que o leão? O japonês falou: não, não vou correr mais do que o leão, mas vou correr mais que vocês dois. Vou correr mais do que vocês dois. Enquanto o leão pega um e pega outro, eu estou embora. Então veja bem, esse sistema todo faz com que o teu corpo inteiro se altere. Muito bem, nós criamos cidades, nós nos protegemos e hoje dificilmente você vai encontrar um leão pela rua, certo? Certo. Só que não tem mais leões, mas tem o chefe, tem o namorado, tem o marido, tem os filhos, tem o patrão, tem a inflação, tem o vírus, tem a pandemia. Ou seja, você tem uma série de leões psíquicos que estão dentro de você, fazendo com que este teu sistema libere substâncias no teu corpo. Acontece que, evolutivamente, isso não deveria durar mais de 20 a 30 minutos. Você não luta com um leão ou com um urso, ou não foge de um leão ou de um urso, mais do que 20 minutos. Aliás, deixa eu contar uma coisa também interessante para vocês. Eu estava numa viagem que eu fiz para a Amazônia, nós fomos lá entender a biodiversidade. E aí nós contratamos um índio que nos levou por um passeio na floresta para entender o que era a biodiversidade. Eu fiquei encantado. Bom, aliás, esse índio falava 6 idiomas, né? Não sei se falava bem, mas ele aprendeu lá, porque atendia alemães, franceses, italianos, enfim. Era um cara muito legal. Então ele nos levou na floresta, coisa e tal, para ver, e eu só entendi o que é biodiversidade com aquele índio, porque num pedacinho da floresta pequeno, cada coisa que ele mostrava era um tipo de produto que eles usavam para algo, seja para construir casas, para cura, medicamento e etc. Eu fiquei impressionado com tudo aquilo, né? Aí eu fiz uma pergunta para o índio, né? Falei: escuta, deixa eu perguntar uma coisa para você. Se eu estiver numa floresta e ver uma onça, o que eu faço? Pensando até, né? Vai ver que uma hora eu me perco aqui, já deixa eu pegar aqui com quem sabe, né? Aí o índio virou para mim e falou assim: bom, para começar, deixa eu corrigir um erro teu. Se você estiver numa floresta e ver uma onça, não é você que está vendo a onça. Quando a onça se mostrar para você, saiba que ela já está te olhando e te perseguindo há vários minutos ou várias horas. Então, quando ela se mostrar para você, é porque ela já está te atacando. Então, não adianta você querer fugir, né? Porque, biologicamente, nós somos criados com toda essa descarga química que altera completamente o teu corpo, para 20 ou 30 minutos. Você não foge de uma onça ou não luta com ela mais do que isso. Ela te mata e você consegue fugir. Agora eu pergunto para você, a onça psíquica dos teus problemas de relacionamento, casamento, trabalho, família, etc., dura quanto tempo? Deixa eu te falar uma coisa. Olha, tudo isso para dizer para você a importância da meditação, e eu não vou fazer nada rápido. Então nós vamos fazer mais de uma live, já está avisado. Eu estou estudando em pós-graduação, uma pós-graduação maravilhosa em psicologia positiva, e um dos conceitos que está sendo mais trabalhado por várias áreas, sociologia, antropologia, pela psicologia e tudo mais, é o mundo VUCA, que aqui no Brasil seria o mundo VICA, V-I-C-A, 4 letras. Em inglês é VUCA porque o incerto aí de I em inglês é uncertainly, que é com U, né? Então é o mundo VUCA. Qual que é o mundo VUCA? O mundo VUCA representa uma sigla da realidade que nós estamos vivendo hoje. O que é a realidade hoje? Quais são os pontos fundamentais de construção do nosso modelo social, do nosso modelo cultural, do nosso modelo de trabalho e família? Ele está baseado hoje em 4 letras. Ele é volátil, o V, ou seja, ele não é constante, estável, ele muda a cada momento. Ele é incerto, o I,
ou U no caso de inglês, VUCA, VU, ele é incerto, ou seja, as certezas duram muito pouco, logo são alterados os panoramas e você precisa entender novas certezas. Ele é complexo, há uma complexidade, então é a parte do C, do VUCA. Ou seja, não adianta você querer dar explicações simples para o que acontece no teu dia a dia. Normalmente eles estão conectados a outras coisas, sistemas ligados a sistemas em rede de complexidades. E outra coisa, o mundo em que vivemos é ambíguo, o A de VUCA. Ou seja, as coisas não estão mais em um único olhar. Facebook parece que já tem 50 e poucas descrições de sexualidade. O mundo em que nós há pouco tempo vivíamos tinha duas, masculino e feminino. Então esse é o mundo que está aí. Então este mundo, ele tem uma tendência a disparar o teu sistema psicossomático. E você percebeu o que eu falei, né? Para enfrentar um leão, você percebeu todas as áreas que são movimentadas por substâncias como a adrenalina, por exemplo, e muitas outras substâncias. Olha o que eu falei, mexe com a tua pressão, porque altera o batimento cardíaco e a tua respiração. Então tem muita gente com pressão alta, tem muita gente com problema respiratório, tem muita gente com problema cardíaco, e a origem é o leão que ele está fugindo faz 3, 4, 5 anos. Mexe, suspende o teu processo digestivo. Então você pode ter problemas de digestão por causa do leão psíquico que está aí atrás de você. Suspende a tua atividade sexual. Você pode ter baixa de libido ou impotência por causa do leão que está te perseguindo. Mexe com a tua pele. Você pode ter problemas alérgicos por causa do leão psíquico. Mexe com todos os teus músculos, cria tensão para você enfrentar o leão. Mas imagina isso durante alguns anos. Pode estar causando em você um processo de dores generalizadas e que não tem uma origem exata, certa. Você vai no médico e ele vai dar um nome genérico para as dores que você tem em várias áreas do teu corpo. Você está entendendo o que eu estou descrevendo e por que eu estou chamando a meditação da cereja do bolo, do ponto principal? Mas isso é só uma parte. Por quê? Se você alcançar, olha, nem no sono, quando você dorme, e aliás, tem muita gente dormindo muito mal, porque sabe o que acontece com o leão? Ele aparece no teu sonho, te perseguindo. Tem muita gente aí que está sonhando que está correndo de leão, está correndo de aranha, de cobra e de tudo mais, correndo de alguém perseguindo a pessoa. E o que é que ela está correndo? Porque o sistema adrenal dela, o sistema metabólico dela, o sistema psíquico dela está em fuga, ou então está em combate. E tudo isso passa para a tua noite e você não consegue dormir direito. Você tem uma noite mal dormida. Então veja, o leão não te deixa nem de dia e nem de noite. Se você alcançar um determinado estágio na meditação, é a única maneira de parar o leão. É a única maneira de você dizer para o teu sistema neurotransmissor, do teu sistema neurohormonal e o teu sistema adrenal, de que não existe mais leão atrás de você. Esse é um dos pontos a respeito da meditação. Então, deixa eu continuar dando exemplo para você. Tudo isso cientificamente foi descoberto a partir do investimento norte-americano na década do cérebro, que foi seguido por muitos países na Europa, muitas universidades estimuladas pelas pesquisas norte-americanas passaram a pesquisar profundamente o sistema cerebral, e tudo isso que eu estou descrevendo para você, hoje é um conhecimento que a ciência já tem. Tanto que havia por parte da medicina, há alguns anos atrás, né, um certo
sei se a palavra desprezo é correta, mas vamos dizer, um certo entendimento de que a psicoterapia era algo assim opcional, sem muita importância. Quando que os médicos, humildemente, fizeram uma revisão da importância da psicoterapia? A partir desses conhecimentos todos dessa década do cérebro e do desenvolvimento da neurociência. Tanto que hoje qualquer psiquiatra minimamente atualizado, sempre que atender um paciente, vai dizer para ele, olha, a combinação ideal é medicamento mais psicoterapia. Porque a psicoterapia, ela vai te auxiliar no processo de revisão desses leões e de convencimento de que o leão tem que ser administrado. Não sei se aí é uma questão de cada leão, né? eu não sei qual é o leão que você está fugindo, eu não sei qual é o leão que você está enfrentando. Às vezes tem leão que dá para matar, às vezes tem leão que tem que administrar, às vezes tem leão que tem que matar ele de fome, às vezes tem leão que você tem que ficar escondido dele. Eu não sei qual é o teu caso, qual é o leão, o que você vai fazer com o leão, mas a psicoterapia é uma ferramenta e a meditação é uma ferramenta. Então veja, eu vou dar dois exemplos bem simples, bem singelos, para que você tenha noção, dois exemplos práticos do poder do cérebro e do que eu estou falando dele alterar o nosso corpo. Um deles é um bem conhecido, né? Você já deve ter feito isso, ou já deve ter sentido isso, que é o fato de você começar a descrever um alimento, né? Então, se eu falar aqui, por exemplo, de um limão, e você fechar os olhos, imaginar um limão enorme, com aqueles gominhos, imaginar aqueles gominhos estourando no céu da tua boca, com aquela acidez que o limão tem, se você imaginar você mordendo esse limão, se você foi bom na tua imaginação, provavelmente você começou a sentir no teu organismo como se um limão tivesse na tua boca. Então, né, nós vemos que os caminhos neurológicos que nós inscrevemos em nós e percorremos, eles não são uma fantasia. Eles alteram funções biológicas, comportamentais dentro de nós. Por isso que é tão importante o processo de interiorização, de consciência, de ciência. Outro exemplo, esse foi um teste feito numa universidade. Eles separaram dois grupos de pessoas que nunca haviam pego numa bola de basquete. Não tinham jogado. Escolheram essas pessoas que nunca tinham jogado basquete, arremessado uma bola. Deixaram um grupo separado, dividiram em duas partes, com idades parecidas, com capacidades muito parecidas, testaram as pessoas antes, verificaram as condições psicomotoras delas e eram muito próximas os dois grupos. Um grupo eles chamaram imediatamente, deram uma bola e falaram para eles, olha, você vai ficar nessa posição, tenta acertar a cesta. E os caras começaram a arremessar a bola e eles anotaram o número de acertos e quanto que chegou próximo da cesta e etc. O outro grupo, eles separaram numa sala e começaram a dar imagens para eles, mentais, do que era uma bola de basquete, do que era uma rede, do peso da bola. Eles pegavam a bola imaginária, batiam a bola no chão, sentiam o peso, lançavam a bola, viam a bola percorrendo um arco e caindo dentro da cesta. Fizeram isso durante bastante tempo. Sem bola, sem quadra, sem nada. Apenas com a imaginação. Qual grupo você acha que acertou mais bolas dentro da cesta? Quer dizer, é óbvio isso. E eu pergunto, se é tão óbvio assim, por que é que nas coisas mais importantes da tua vida, você não faz esse treino? Por que é que nas tuas maiores dificuldades emocionais, você não faz esse treino?
Por que é que nas tuas grandes dificuldades de organização e administração do tempo ou de dinheiro, você não faz esse treino? Por que que na tua autoimagem, na maneira como você percebe a você mesmo diante do mundo e como você se sente enquanto realizador de metas, do desenvolvimento das várias áreas da tua vida, você não faz isso? E como fazer isso? A meditação é esse espaço. Você percebe aonde nós estamos indo com esse espaço de pausa que você precisa fazer? Aonde que isso está chegando, né? Eu queria que se esse é um assunto muito novo para você, eu vou te dar uma sugestão humilde. Vá no nosso canal do YouTube, se inscreva lá e assista essa live que vai ficar lá. Infelizmente ela fica com a imagem pequenininha do Instagram, né, pelo formato de vídeo. Mas o mais importante é o áudio. Ouça e pegue um caderno, anote esses pontos e faça essa reflexão pessoal. Deixa eu comentar algo contigo sobre o nosso tema meditação. A vida, a nossa existência, ela é composta de alguns fundamentos, de algumas coisas óbvias e estruturais, fundamentais da nossa existência. Por exemplo, o teu corpo. É inegável que você tem um corpo. E ele tem determinadas funções, principalmente ligadas à construção do teu próprio corpo, à manutenção e à reprodução. E tem uma energia que é usada para tudo isso, chamada instinto. Ok. Há uma faculdade emocional dentro de você. Sentimentos e desejos são projetados nesta faculdade, ligado com todo o teu sistema que eu acabei de descrever aqui na fala anterior. A energia do afeto é a energia que faz com que essa engrenagem funcione. Você tem a tua cognição, teu sistema neurológico, teu sistema nervoso, teu cérebro, tua mente. As concepções de mundo, as ideias fundamentais que fazem com que você se mova, o teu mapa da vida, está no teu neocórtex. Talvez você não saiba, mas há um mapa dentro de você. E você está seguindo esse mapa. Uma das nossas ferramentas, eu já falei para você dos mapas, né? Nós vamos ter live só para descrever os mapas. Eu uso 2 mapas. O mapa bimestral e o mapa da vida. Eu chamo um de mapa existencial, as coisas importantes que estão acontecendo no meu bimestre. E o mapa da vida é dos meus próximos 30, 40 anos, até quando eu viver. Aí muita gente, eu já falei para algumas pessoas das ferramentas, falou, não, mas isso é muito chato, ficar colocando fora, muito burocrático. Eu falei, olha, vou dizer para você, você está seguindo o mapa que está dentro de você. Se você tem mais ou menos consciência desse mapa, eu não sei. Quando eu comecei a colocar o mapa fora, eu vi que o meu mapa de dentro estava confuso. E eu tinha uma impressão de não sair do lugar. Estava dando volta. À medida que eu usei as ferramentas dos mapas, começou a ficar mais claro quanto eu estava indo, para onde eu estava indo e de que forma eu estava indo. Então, você tem a tua parte cognitiva, tem um mapa lá dentro. E você tem uma faculdade que te diferencia de toda a natureza, que é a faculdade essencial, intuitiva. Tem um nome que você queira dar para ela. Nela existem, eu vou destacar ela com funções. Cada uma delas eu poderia fazer uma live só sobre o corpo, sobre as emoções, sobre a mente ou sobre a essência. Mas para mim o fundamental e principal é a quarta faculdade. A quarta faculdade, ela tem 4 funções fundamentais na tua vida. Se algo vai mudar na tua vida, tenha certeza que está relacionado com essas 4. Olha, consciência. A consciência vai aumentar o teu poder de escolha, então a outra função é arbítrio.
Com a consciência e com o arbítrio, você vai encontrar algo chamado vontade, que é uma conexão maior de alinhamento de todas as tuas faculdades com algo, com uma grande missão, um propósito. E a quarta função da tua faculdade essencial é uma palavra muito mal utilizada e compreendida. Ela chama-se amor. Amor, não homem e mulher, não entre amigos, etc. Amor é a energia que conecta o menor sistema físico e biológico às mais longínquas estrelas, sistemas e constelações. Conexão, intraconexão entre todas estas coisas. Isto é o amor. Veja, você precisa de um propósito. Se não há claro para você qual é o teu propósito, a tua missão, o teu sentido, a tua direção de vida, se dedique a isso, coloque essa palavra no teu mapa. Você precisa de um plano, você precisa de um mapa. E outra, você precisa agir. Como está a tua ação? O que você tem feito com o tempo? Você precisa de valores. Quais são os teus valores? Agora mesmo, na pós-graduação, um professor fez uma pergunta muito interessante. Desafiou a sala, e eu desafio você, como fui desafiado. Você conseguiria colocar agora numa folha de papel os teus 5 principais valores? Rápido, pronto, sem pensar? Será que esses valores e o teu modelo de vida estão combinando? Será que você não tem ansiedade porque não há coalizão entre os teus valores e o que você está vivendo? Veja, além disso, você tem que organizar o teu tempo. Como é que você usa o teu tempo? Ele é bem com dinheiro. Como é que funciona a tua maneira de organizar finanças? Como é que está o teu autoconhecimento? O que é a meditação? E eu vou encerrar porque nós vamos ter que fazer uma segunda live para continuar esse assunto e eu disse que não trataria ele superficialmente. Então, assim, o universo precisa de uma pausa, você precisa olhar para você e para o mundo, você precisa respirar profundamente, você precisa entregar, você precisa confiar, vivenciar o amor e rever tudo a cada dia. Eu vou terminar aqui esta live e nós vamos continuar na sexta-feira à noite, às 8 da noite, o segundo encontro sobre meditação ativa, como isso pode mudar a tua vida. Eu sempre gosto de terminar com uma poesia, com algo sensível, então eu vou terminar a nossa live de hoje com algo que vai tocar o teu coração. Não sei se você já teve oportunidade, eu já tive, tanto de fazer quanto de acompanhar quem fez. Se você já ouviu falar nos 12 passos que são utilizados nos grupos de apoio a dependentes e codependentes, a adictos e coadictos, chamados NA, Narcóticos Anônimos, e AA, Alcoólicos Anônimos. Esses 12 passos foram desenvolvidos nos Estados Unidos, são maravilhosos e muito sensíveis e são talvez um dos principais grupos de apoio e que mais tem transformado vidas que lidam com problemas de álcool e drogas, um dos maiores problemas da nossa sociedade. E eu queria terminar essa live compartilhando com você os primeiros 6 passos. Depois, na próxima live, eu compartilho os próximos 6. É isto que toda a pessoa que entra em um grupo de narcóticos anônimos ou alcoólicos anônimos tem que declarar para iniciar o seu tratamento. E eu, com bastante humildade, queria me colocar em muitas áreas da minha vida como um adicto, como uma pessoa que tem problemas, e queria te convidar, talvez com humildade também, a nesse momento você respirar profundamente e imaginar qual a área da tua vida que está em pior estado. Talvez ali, nesta área da tua vida, tenha muitos problemas ligados ou parecidos com os que enfrentam a adicção. O que diz os 12 passos? Admitimos que éramos impotentes perante os outros e que nossas vidas se tornaram incontroláveis. Segundo passo, viemos a exercer fé que um poder superior a nós mesmos poderia nos devolver a sanidade. Terceiro passo,
decidimos entregar nossa vontade, nossa vida aos cuidados desse poder superior, como nós o concebíamos. Quarto passo, fizemos um minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. Quinto passo, admitimos perante este poder e perante nós mesmos e perante outro ser humano a natureza exata das nossas falhas. Sexto passo, prontificamo-nos inteiramente para deixar que o poder superior removesse estes defeitos de caráter da nossa vida. Uma excelente consciência, espero que essas palavras te ajudem. Ouça mais de uma vez o nosso canal do YouTube, não deixe de instalar o Telegram, se inscrever no nosso grupo, procure lá no nosso grupo Vilela_Mentoria, Vila_Mentoria, na bio do Instagram tem o link árvore que vai te levar para o grupo do Telegram, nós vamos formar um grupo de trabalho lá. Agradeço profundamente a você por parar esse tempo e poder me ouvir. Espero que você encontre pessoas que formem um grupo e que a tua vida seja transformada, que você supere problemas de saúde, problemas emocionais, financeiros, familiares, que as várias áreas da tua vida cresçam e se desenvolvam e você possa sentir na linha do tempo que você está aumentando cada vez mais o teu processo de crescimento. Uma excelente consciência, que a vida sorria para o teu interior. Até mais.